Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Hebreus 1, verso 8. O versículo diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mais uma vez, mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Primeira parte do versículo. Mas do Filho diz: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Querendo demonstrar a superioridade do Filho de Deus em relação aos anjos, o escritor aos Hebreus cita nesse verso o Salmo 45, verso 6, que diz assim: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. O salmista desconhecido escreveu esse salmo para celebrar um casamento real, dirigindo-se ao noivo e depois à noiva. O rei, talvez um príncipe, ou rei da linhagem davídica, foi tratado como escolhido de Deus, mas a linguagem, em seu sentido idealizado, deve se referir ao Messias, o descendente do rei Davi. Os cristãos do primeiro século e segundo século, eles acreditavam que Jesus Cristo havia cumprido as palavras deste salmo, com base no texto e na aplicação de Hebreus capítulo 1 e com base nos escritos de escritores como Justino Mártir e Irineu, pois citaram o Salmo 45, 6 e 7, na verdade, inúmeras vezes em suas obras. Esse retrato da divindade de Jesus também é dado em Isaías 9,6, onde temos uma descrição do Filho que deveria ser chamado Deus Forte. Jeremias predisse que o renovo justo deveria ser ressuscitado para Davi e reinar como rei, sendo chamado de Senhor, Yahvé, justiça nossa. Jeremias 33, 15 a 16. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 24, ensina que o reino messiânico terminará na última ressurreição. De fato, o reinado de Cristo como mediador terminará quando os salvos forem entregues ao Pai. Porém, ele continuará a reinar como soberano com Deus para sempre. Está escrito em Lucas 1,33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Também temos referências a esse reinado eterno em 2 Pedro 1,11 e Daniel 7,14. Eles também confirmam que o reino de Deus será, o reino do Messias, no caso, será para sempre. Ele terá então o mesmo domínio que tinha com Deus antes de iniciar a obra da mediação, pois o teu trono, como diz o verso, é eterno e perpétuo. Segunda parte do versículo: cetro de equidade é o cetro do teu reino. A vara tem uma variedade de significados na Bíblia. Pode ser de diferentes materiais, conforme era empregada para diferentes propósitos. Em certo período antigo, uma vara de madeira era usada com uma das insígnias da realeza com o nome de cetro. O cetro, reto e ereto, expressa justiça, probidade, verdade e retidão que distinguirão o reinado do Messias quando o seu reino for estabelecido na terra. O livro de Apocalipse fala que aquele cujo nome se chama a Palavra de Deus ferirá as nações e as regerá com vara de ferro. Se a vara significa ferro, então ferro do qual ela é feito tem que ter o propósito de expressar a severidade dos julgamentos que este rei onipotente, ou seja, o rei dos reis, infringirá sobre todos aqueles que resistem à sua autoridade. Apocalipse 19, versos 13, 15 e 16. O Messias é um monarca legítimo de todas as coisas que existem.
O seu reinado está fundado naquilo que é direito, é o cetro de equidade. A sua lei é certa, o seu resultado também é certo. O nosso rei não é usurpador e opressor. Até mesmo quando ele despedaça os inimigos com vara de ferro, ele não comete a justiça, pois ele ama a justiça e aborrece a iniquidade. Isso está já no versículo 9 de Hebreus, capítulo 1. São essas as minhas palavras neste vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe.